Fala Ninja, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o MAL 11, hein, pessoal? Fundo de shopping. O que está acontecendo com este fundo imobiliário? Vamos analisar aqui o relatório gerencial de abril de 2024, que é o último que tem disponível. Claro, né? Nesse momento que estou gravando o vídeo. O MAL 11 ele já acumula aí uma queda de 6,07% nos últimos 6 meses, uma queda de 4,31% no último mês, nos últimos 5 dias 1,98%, e somente hoje ele já caiu 0,81%, né, o que corresponde aí a 88 centavos na cota, vem despencando aí, como você pode observar ao vivo que está acontecendo aqui com o MAL 11, né, negociado neste momento a R$ 108,23, né, vejo que aqui está um pouquinho atrasado no site do Investidor 10, aqui é mais interessante porque está ao vivo, né, consigo mostrar para vocês, mas vamos tentar entender o que está acontecendo, né, será que tem algum problema, né, será que a gente consegue encontrar alguma justificativa aí do porquê que o MAL 11 ele vem despencando bem aí nos últimos meses, né? Como você viu ali com dados do Google, a gente vê, né, que o valor patrimonial da cota está em R$ 119,65, de acordo com o último relatório gerencial, e aqui a cota de mercado era R$ 114,48, né? Já não está mais isso, ó. Já está bem mais descontado, né? R$ 108,26. Os dividendos estão bem ok, né? Inclusive 9,42% para um fundo de tijolo é alto, inclusive, né? Um dividendo bem bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, nos destaques do MAL 11, né? Veja, ó, 14 shops, então tem bastante imóveis, né, no seu portfólio, uma ocupação de 95%, uma vacância controlada, né? 5% apenas de vacância. E ele entregou aí 83 centavos, né? O resultado do mês foi 83 centavos e uma base acumulada de 27 centavos. A gente já vai ver também isso aí um pouquinho mais para frente. Aqui o gestor ele fala sobre o cenário macroeconômico, se você quiser ler aqui, né? Basicamente todos os fundos imobiliários são bem similares a essas informações. O resultado do mês, né, ele fala aqui é um montante de 9,2 milhões de reais, considerando todos os ativos do portfólio. O NOI Caixa apresentou um crescimento de 32%. O NOI se equivale aí aos lucros das operações, né, já retirando aí as despesas. Então, interessantíssimo isso aqui, né? Bem legal, né? O fundo encerrou o mês com uma vacância de cerca de 6% em relação à sua área bruta local própria, desconsiderando o shopping Parque Sul, e de cerca de 5% considerando todos os ativos do portfólio. Então, até aqui, por enquanto, a gente vê que não tem nenhum problema, né, com o MAL 11. Ele teve um resultado de 83 centavos por cota, mas entregou 90 centavos por cota, né? Então ele pega um pouco aí da sua reserva para distribuir aos cotistas para manter ali aquele padrão de porcentagem de dividendos que eles já estão acostumados. Nenhum problema por enquanto aqui. Nesse ponto, ó, em relação ao NOI por shopping, né, a gente já vê uma certa preocupação, que é a concentração aqui do Barra Malls e também do Madureira Malls, que foram as últimas aquisições que esse fundo imobiliário teve, né? Corresponde aí a 38% do portfólio. Então mais de um terço do portfólio do MAL 11 são nesses dois shops. Aqui também tem as informações sobre a renda operacional imobiliária, receitas financeiras, despesas operacionais, tudo certinho aqui discriminado, o que vai gerar o resultado do fundo imobiliário. Então aqui, ó, nesse gráfico, é bem legal para a gente analisar. Talvez aqui a gente encontre uma das justificativas. Pode ser que seja, não estou dizendo que é. Olhando aqui como leigo, né, a gente consegue concluir o quê? Vamos pegar o ano de 2024, né? Veja que ele entregou 92 centavos e teve uma base acumulada de 89. No mês de fevereiro foi 92 centavos e uma base acumulada de 59. Então ele está perdendo reserva. Ó. Mês de março, 92, 34. 90 centavos em abril, 27 de base acumulada também agora em abril. Tem que ficar de olho, né? Vamos ver o próximo relatório gerencial. No próximo relatório gerencial a gente vai ver mês de maio, vamos ver se essa base acumulada aqui vai diminuir. Vamos esperar ali os próximos resultados do fundo imobiliário. Então isso pode ser uma das preocupações, tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho porque se essa base acumulada continuar diminuindo, os rendimentos para os cotistas, né? Ou seja, os proventos, os dividendos vão começar a cair também. E isso vai acompanhar também a queda da cota do fundo imobiliário, pode gerar um impacto aí bem importante no MAL 11. Esse gráfico aqui também tem uma informação que a gente precisa olhar com bastante cuidado, né? A gente tem aqui, ó, na linha azul mais escura o MAL 11, aqui na linha mais azul celeste, digamos assim, azul mais clarinho, a gente tem aí o IFIX, né, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, nesse azul mais intermediário o CDI e na cor cinza o CDI líquido. Aqui que é uma coisa importante para a gente analisar, porque o MAL 11 ele continua ganhando do IFIX, ele já ganhou mais, né, do IFIX ali em torno de agosto a dezembro de 2023, ele ganhou bem do IFIX, inclusive o IFIX ele perdeu até para o CDI líquido, né? Agora, o que a gente precisa levar em consideração é que o MAL 11 ele está bem perto do CDI, mesmo que não seja o líquido, mas ele está bem perto do CDI. Aqui também a gente já pode entrar na questão da taxa Selic, né, pessoal? Porque a Selic, ela tinha previsão
de chegar em 9 pontos percentuais, 8, até tinha uns caras que falavam 8 pontos percentuais, né, para o final de 2024, final deste ano que a gente tá. E a gente sabe que parece que isso não vai acontecer. Talvez, se acontecer, o 9%, né? A gente está com 10,5%, o CDI, que é sempre 0,1% a menos que a Selic, está em 10,4%. Então, muitos investidores acabam optando pela renda fixa até por questão de segurança, né? A dor de cabeça é muito menor, não precisa lidar com essa oscilação das cotas dos fundos imobiliários, ficar lendo o relatório gerencial, é só colocar o dinheirinho lá, por exemplo, 100% de CDI, pronto. Você já chega muito próximo aqui do uma 11. Sem contar que aqui nós temos o 100% CDI, mas se você pegar um produto a 110% do CDI, por exemplo, 120% de CDI, que é possível encontrar, principalmente com prazos maiores, você vai ter uma alíquota de imposto de renda um pouquinho menor, né? Saindo de 22,5%, por exemplo, para CDI em 6 meses, para 15% em CDI acima de 2 anos, né? Então, se o investidor ele tem aquela cabeça de longo prazo, nesse momento que a gente tem aí um cenário de Selic, pelo menos para manter 10 pontos percentuais, segundo as expectativas dos especialistas, até pelo menos aí mais alguns meses, então fica muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Mas vai ter um retorno um pouquinho menor do que fundo imobiliário. Pois é, mas a dor de cabeça é bem pequena, né, pessoal? Comparado à renda variável que eu estou falando aqui, né? Também não sei se é apenas uma possibilidade, né? Inclusive quero saber de você aqui nos comentários, né? Se você tem aí algum motivo plausível para que a queda do uma 11 esteja acontecendo. Aqui, por exemplo, a gente vê aqui que ele tem um caixa de 106 milhões de reais. Se ele for pagar essas dívidas aqui de 44 milhões, ainda sobra, né, uns 60 milhões de reais. Então, aparentemente, né, o fundo imobiliário ele está bem. Aparentemente, olhando o relatório gerencial, que é um relatório que falta alguns dados, na minha opinião, falta alguns dados, né? Veja que tem umas dívidas que IPCA mais 6,5% não é algo assim tão gritante, né? São dívidas tranquilas, relativamente tranquilas, né? Esses gráficos aqui também são bem interessantes, né? Aqui a gente tem as vendas por metro quadrado. Veja que o uma 11 vem fazendo boas vendas, né? Boas negociações, que você pode ver aqui na barra, na cor aqui azul mais intermediária, você vê que o fundo já vem vendendo desde janeiro aí, né? A taxa de ocupação, ela fica meio padrão ali, né? 94%, 95%, então nada muito preocupante. Inadimplência, sim, né? Aqui é algo que a gente pode olhar com bastante cuidado, sem dor de cabeça. Veja que aqui no mês de março, ó, 0% de inadimplência. Então, sem dor de cabeça aí para uma 11 em relação à sua inadimplência. E aqui a gente consegue perceber também que a receita gerada pelos imóveis, né, foi maior no mês de março deste ano, 24, comparado ao mês de março do ano passado. Isso aconteceu também para o mês de fevereiro e foi equivalente no mês de janeiro. E nessa parte aqui você consegue ver shopping a shopping, que faltam alguns dados, mas dá para a gente ter uma conclusão, pelo menos de um parâmetro geral do que está acontecendo shopping a shopping aí. Eu, como cotista do uma 11, vejo como uma oportunidade. Não é uma recomendação de compra, tá, pessoal? Mas a gente sabe que o uma 11 ele tem aqui um portfólio bem interessante, né, quanto aos seus ativos. Ele tem 14 shoppings mais espalhados por São Paulo e Rio de Janeiro, que são estados muito importantes para a economia brasileira. Ele está com 9% de desconto, então um valor bacana aí para poder aproveitar esse fundo imobiliário, e entregou bons dividendos aí nos últimos meses, né? A gente olhar aqui, né? Olha só, ele vem padrãozinho, né? Os dividendos, desde 2021 ali, ó, novembro de 2021, ele veio bem sólido, né? Assim, uma outra oscilaçãozinha, mas nada preocupante. Mas eu quero saber de você, né, Ninja? Você tem uma 11 na sua carteira? O que você tá achando aí dessa situação, né? Uma 11 é uma oportunidade? É um risco? Então deixa para mim aqui nos comentários, vamos conversar. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo em busca da nossa liberdade financeira. Combinado então? Muito obrigado pela sua atenção, Ninja. Um forte abraço e tamo junto. Tchau!